agradeço, Pai, por esse momento maravilhoso, Senhor, por esse grande privilégio que é estar nesta manhã de domingo, Senhor, diante de Ti, da Tua presença, para aprender da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tome a frente de tudo, faça conforme o Teu querer e Tua vontade. Nos oriente, Senhor, nos revele, Senhor Jesus, o conhecimento maravilhoso da Sagrada Escritura, que nos edifica sobre a rocha, para ser conforme o Teu querer e a Tua vontade, e para trabalharmos, Senhor, cada vez melhor para Ti na Tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. A lição é de número 6, ok? Lição de número 6. E vamos falar acerca da rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. A rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. O texto áudio, né, que já foi lido aqui, a gente faz a releitura. O senhor, tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Faz a releitura aqui para nós aproveitarmos melhor o texto durante a aula. Texto áudio. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Rebelião é como um pecado de feitiçaria. Ele faz uma analogia entre os dois. Tem o mesmo peso. Tem o mesmo peso diante de Deus. Tem a mesma gravidade. A rebelião e a idolatria. A rebelião e feitiçaria, como ele coloca aqui. Ambos são rejeitados por Deus. Ambos são execrados por Deus, né? São detestados por Deus. Ok? Então, Deus nivela eles. Ou seja, é o mesmo nível de gravidade. Rebelião é como pecado de feitiçaria. E o porfiar como iniquidade e idolatria. Iniquidade, de certa forma, iniquidade, de modo geral, pecado, né? Iníquo, ok? Então, iniquidade e idolatria. Idolatria, como é detestável também a presença de Deus, como nós vemos a rejeição total de Deus a qualquer prática idolátrica, nenhuma autorização à construção de ídolos, assim também a rebeldia é tão detestável quanto a idolatria. Ou seja, Deus, ele rejeita amplamente, totalmente essas manifestações. Então ele associa aqui para mostrar a gravidade como Deus rejeita essas manifestações. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor. Isso aqui é muito importante, porque ele está deixando muito claro aqui de onde partiu, pode ser também? De onde partiu o início, né? De onde partiu a provocação à rejeição de Saul. Quem deu início a essa situação de rejeição foi Saul diante das suas próprias atitudes, diante das escolhas livres que fez, ok? Então ele esteve diante de situações nas quais a vontade de Deus era muito clara, diante das quais a vontade de Deus era muito expressa. Ele sabia o que tinha que fazer, ele não estava ali enganado, ele não estava equivocado. Ele sabia muito bem, pastor, ele sabia muito bem o que deveria fazer. Não o fez porque não quis fazer. Não fez porque tomou uma decisão livre, ante a qual terá que assumir as responsabilidades. E as consequências dessa decisão, as responsabilidades sobre ela, são a rejeição do parte de Deus. Uma vez que deliberadamente, ok? Não foi assim um pecado porque ele não estava totalmente ciente e foi uma imperícia, né? Ele precisou crescer ainda, desenvolver. Pode ser? Vem para cá. Aqui, ó, tem lugar aqui. Não foi uma questão onde ele ainda não tinha todo o conhecimento e por isso acabou falhando por imperícia. Não, ele pode ser tudo bem? Ele tinha pleno conhecimento acerca daquilo que era exigido dele, acerca daquilo que era esperado dele, aquilo que o profeta havia declarado que ele deveria ter feito, e ele decidiu por não fazer, ele fez de outra maneira. Então, Deus deu uma orientação para ele, só que ele tinha uma outra perspectiva sobre aquilo que deveria fazer. Ele rejeitou a orientação de Deus e seguiu a própria perspectiva, e seguiu as próprias decisões. E aí ele, com esse tipo de decisão, ele confronta diretamente, flagrantemente a ordem de Deus. Então existem situações nas quais Deus dá liberdade para você escolher. Então, em relação à sua vida, você vai exercer seu livre-arbítrio, você vai fazer escolhas livres. Só que existem situações nas quais Deus está ordenando, está cobrando um determinado posicionamento. E diante dessas ordenanças diretas de Deus, uma atitude que seja diferente daquela que Deus ordenou, é uma atitude rebelde. É uma rebelião aberta, tá certo? Que vai trazer destruição para si e para as pessoas de modo geral. Porque a ordem de Deus, ela tem
muitas das vezes, a intenção de sanar o problema. E você foi levantado por Deus para sanar esse problema. Então, você muitas das vezes terá que ser enérgico no cumprimento da ordem de Deus. No cumprimento da ordem de Deus, muitas das vezes, você terá que fazer algo que não é agradável para vocês. Algo ao qual você não faria livremente. Mas por Deus confiar a você, colocar você no cargo que você está, e por Deus ordenar a você que tome determinadas atitudes, Deus conta com você para a realização desta ação que vai sanar um problema, que era a situação de Saul. Deus iria eliminar aquele mal. Aquele mal não iria existir mais para Israel, não ia atacar mais Israel. Mas Saul, por livre e espontânea vontade, resolveu tomar outras decisões, seguiu suas próprias deliberações e assim atentou contra a vontade de Deus e permitiu, então, por meio dele, aquele problema continue existindo. E assim Deus vai rejeitar totalmente Saul e substituí-lo por alguém que cumpra a sua ordem. Pode ser, Ronaldo? Ei, vem para cá. Aqui, ó, pra cá. Tem lugar aqui, ó. Tá aí, deslocado aí longe. Misericórdia. Ó, tem lugar lá do profeta ali, ó. Pode escolher aí. Obrigado, hein? Ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado de rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Então, a velha natureza, por meio da qual você se guiava pelos seus instintos, né? Por meio da qual você se deixava levar ao sabor da sua própria concupiscência, ou seja, os seus desejos carnais, a sua concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, que orientava as suas decisões. Aquilo que é agradável para a sua carne, aquilo que é agradável para o seu ego, ok? Então você era influenciado e era guiado por essas concupiscências. E quando você se rebela contra a vontade declarada de Deus, você está dando vazão novamente a esta concupiscência, esses desejos, ok? Não essa liberdade, mas essa libertinagem. Então esse tipo de situação é que é muito arriscada para nós. No diálogo aqui, ó, entre Samuel e Saul, o que é interessante a gente ver aqui? E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até o aniquilares. Ou seja, até que os aniquiles. É uma ordem direta de Deus. O que você tem que fazer está claro. Não sobra dúvida. Não sobra espaço de... Deus deu assim uma opção. Olha, pode ser que você elimine, pode ser que não. Deus deu uma ordem direta. Então, quando você atenta contra essa ordem direta, essa desobediência, ela só pode vir de uma atitude pensada. Ela não vem de uma atitude assim, não, ele falhou porque não tinha todo conhecimento, ele falhou porque não tinha, ainda tinha que amadurecer algumas decisões. Não, ele errou porque ele quis errar. Ele fez diferente porque ele seguiu os seus próprios pensamentos e não de Deus, seguiu suas próprias deliberações e não a ordem direta. Então Deus deu uma ordem direta para ele. Não havia, não tem como relativizar isso aqui. Não tem como você dizer que havia possibilidades. Não, era isso aqui. Se você não fizer, você já sabe que está em contradição com aquilo que Deus ordenou. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, quando entra, inclusive a análise que Samuel estava fazendo aqui sobre a atitude de Saul, está fazendo muitas das vezes, tudo bem? A pessoa, ela... Tudo bom? Graças a Deus, firme e forte. Maravilha. Muitas das vezes a pessoa, ela começa a utilizar outros critérios. Ela começa a analisar, começa a utilizar outros critérios para a decisão. Então, quais são os seus critérios para seguir na sua vida? Para seguir no seu ministério, né? Para seguir no seu trabalho, ok? Para seguir na atuação, na forma como você serve a Deus. Quais são os seus critérios? Então, tem pessoas que os critérios dela, né, a partir de uma natureza renovada, renascida, né, nascida de novo em Cristo Jesus, seus critérios são fidelidade a Deus. Seus critérios são comunhão com Deus, obediência a Deus, ok? Glorificar o nome de Deus na sua vida,
né? Mostrar através dele a imagem e semelhança de Deus, mostrar uma nova criatura, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. São os critérios dele. Mas muitas das vezes esses critérios não estão tão claros na mente de outros. Muitas das vezes os critérios dele, ele até olha e ele flerta, né, com esses critérios que são de acordo com a palavra de Deus, mas paralelamente a eles ele tenta viver uma vida dupla. Ele tenta viver assim uma outra situação na qual ele também se deixa inclinar para as vantagens. E muitas das vezes ele vai, diante de uma decisão, analisar o que é mais vantajoso. Então, muitas das vezes, se eu fizer isso da maneira como Deus está fazendo, eu vou perder. Se eu fizer isso da maneira como Deus está exigindo na sua palavra, eu não vou ter lucro. Se eu fizer isso da maneira como Deus está cobrando, né, essa decisão, essa atitude, essa postura, essa forma de viver, essa forma de ser, essa forma de se comportar, eu vou afastar situações que seriam vantajosas para mim. E muitas vezes ele começa a negociar a situação. Ele começa assim, ele tenta viver uma vida dupla, né? Ele tem uma postura em determinados lugares, por exemplo, diante do templo, diante da igreja, diante do culto, numa situação de culto, ele tem uma postura, mas numa situação fora, ele tem outros critérios de atuação, como por exemplo aquilo que é mais vantajoso para si. E quando Saul olha para toda aquela situação e aqueles despojos e tudo aquilo que diante do qual ele estava e que havia uma ordem direta para ele de destruição, ele começa a olhar para aquilo e os outros critérios começam a pesar na sua mente. Ele põe na balança. Ele fala, se eu cumprir a ordem de Deus da maneira como Deus deu, da maneira como Deus exigiu, eu vou ter uma grande perda aqui. Porque se apresenta diante de mim uma grande vantagem. E a vantagem é, tudo bem, os amalequitas, né? Estou nem aí com eles. Eles de fato enchem muita paciência. Então passar os amalequitas ao fio da espada não é difícil para mim. É de fato algo muito vantajoso. Mas essas ovelhas, belas ovelhas, gordas, cheias de lã, quantos casacos poderiam se fazer com isso? Né? Quantas roupas? Eu poderia até montar uma pequena fábrica, né, de tecelagem e contratar lá mais israelitas pobres. Aí ele começa a colocar até algumas coisas que a sua mente seria vantagem até para Deus. Tá vendo? Eu poderia fazer uma obra social, contratar alguns israelitas pobres lá, colocar para costurar mantos, né? Costurar roupas e fazer, né, vender, fazer uma feirinha aí, vender essas belas roupas, né, no reino de Israel e fazer um bom churrasco, né, oferecer ovelhas a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Trazer as ovelhas em vez... Essa decisão de Deus ela é meio estranha. Passar o fio da espada, essas ovelhas, é meio estranha essa decisão de Deus. Se eu fizer desta outra maneira, vai ser mais vantajoso para Deus mesmo. Você não diz isso claramente, mas quando você começa a fazer essas ponderações, você começa a achar que você tem ideias melhores do que as ideias de Deus. Por quê? Porque você começa a ponderar e começa a pesar vantagens. E aí Saul olha para aquilo e fala, eu poderia fazer algo aqui que seria bom até para Deus. Trazer essas ovelhas e oferecer em holocausto e fazer um grande banquete e de repente doar muita parte do alimento para pessoas necessitadas. E Agag, esse rei, né? Passar o fio da espada, matar, poderia trazê-lo, colocá-lo na corte, fazer alianças com ele, colocar ele como conselheiro, né? Colocar ele às vezes como embaixador, mandar ele negociar com as nações em favor de Israel, né? Fazer uma aliança. E aí você começa a ver que a ordem de Deus, todo o peso que ela tem, todas as consequências que ela gera, muitas das vezes, olhando na perspectiva da vantagem, ela não vale a pena. Só que o que acontece? É uma ordem clara e direta de Deus. E quando você sai do cumprimento, da obediência a Deus, eu não digo obediência cega, tá? Obediência cega não é requerida nem por Deus. Deus não exige de ninguém que obedeça cegamente, mas que tome consciência daquilo que é a ordem de Deus e sirva a Ele com amor e conscientemente. Obedeça a Ele sabendo por que Ele está obedecendo. Ninguém é pedido que obedeça cegamente. Mas veja, uma vez que Deus deu a ordem, existe um posicionamento, existe uma hierarquia. E Deus está acima dessa hierarquia. E a ordem veio de Deus para Saul. E Saul, como representante de Deus, dentro do plano da monarquia, ele deveria cumprir essa ordem de Deus tacitamente. Deveria cumprir a ordem de Deus de uma forma perfeita, total, plena.
Só que acontece, em vez de ele cumprir a ordem de Deus, ele começa a fazer essas ponderações. E talvez, na atualidade, a igreja também vivencie tantas situações semelhantes à de Saul. Ela também vivencie no seu dia a dia, esteja diante de situações nas quais cumprir a palavra de Deus na íntegra gera certas consequências. Cumprir a palavra de Deus na íntegra gera aquilo que a gente chama pagar o preço. Pagar o preço para servir a Deus. Paulo está pregando a verdade em Cristo. Só que em vez de ele receber aplausos, ele recebe chicotadas. Ele é chicoteado, lançado no calabouço, tá certo? Preso, né, com correntes na parte mais profunda do calabouço. E esse é o resultado da pregação. Isso porque ele pregou a verdade. Agora, claro, porque ele esteve no centro da vontade de Cristo, Cristo interveio milagrosamente pelo seu servo. Derrubou aquele cárcere, quando Paulo e Silas louvavam a Deus da madrugada, derrubou aquele cárcere, colocou eles em liberdade e glorificou o seu nome através deles. Mas porque eles estiveram no centro da vontade de Cristo. Cristo atuou por eles. Mas num primeiro momento, eles estavam dispostos até a perder. Eles estavam dispostos a perder até a própria vida pelo Evangelho. Eu digo para você claramente, eu digo para você com toda sinceridade, vão existir, não é poucos não, vão existir muitos momentos em que na ótica humana, me entenda, na ótica humana não vai valer a pena servir a Deus. Na ótica humana. Por quê? Na ótica divina, você tem todo um céu de glória, você tem toda uma eternidade, você tem o poder de Deus, você tem a presença maravilhosa de Deus com você, você tem a garantia da parte de Deus sobre a tua vida, você tem a mão poderosa de Deus atuando através de você. Mas isso é uma perspectiva espiritual. Numa perspectiva humana, você tem perdas. Numa perspectiva humana, você tem muitas das vezes contrariedades. Você serve a Deus e você espera que as pessoas elas recebam a mensagem, porque a mensagem é maravilhosa, a mensagem salvífica, só que porque o espírito que está nela está em combate contra você, quando você se faz inimigo de Deus, você se torna inimigo automaticamente do mundo. O espírito que está no mundo começa a manipular as peças dele contra você e colocar tudo contra você. E aí quando você fala, quando eu não servia a Deus, eu era amigo de todo mundo. Quando eu comecei a servir a Deus, parece que eu virei inimigo do mundo. Eu chego num lugar, eu nem fiz nada de errado ainda, as pessoas já me odeiam. Por quê? Porque o espírito que está nelas está trabalhando contra você. Todavia, é Cristo que dá a sua vitória, garante a sua vitória. Porque Ele está com você, e se você está nele, Ele vai trabalhar, Ele vai usar você e atuar através de você. Mas veja, Saul se assustou diante disso. Saul se assustou diante dessa situação, na qual ele via, estava claro diante dele, há vantagens, há riquezas, né? Há coisas maravilhosas que podem ser boas para mim e para o povo, só que elas contrariam a ordem direta de Deus. E quando ele pesou na balança, ele inclinou para as suas próprias decisões. E quando você pesa a ordem de Deus na balança, você inclina para as suas próprias decisões, você é um rebelde. É assim, não tem outros meios termos, não tem outros caminhos, outras situações. Você colocou diante de si a vontade perfeita de Deus ou a sua própria vontade. A sua vontade está em conflito com a vontade de Deus. Porque pode, muitas das vezes, a sua vontade está em harmonia com a vontade de Deus. Aí é perfeito. É maravilhoso. Você vai andar com a vontade de Deus, vai cumprir a vontade de Deus na sua vida e vai ver o que são as bênçãos de Deus sobre você. Mas nem sempre vai ser assim. Vai existir um momento que a vontade de Deus está em conflito com a sua. Porque a sua vontade é humana, porque a sua vontade é falha, porque a sua vontade é parcial, porque a sua vontade é alimentada por uma concupiscência da carne, por um desejo carnal, tá certo? Por uma paixão da carne. E a vontade de Deus vai atentar contra a sua própria vontade. E você vai ter que agir em contradição com a sua própria natureza carnal. Você vai ter que agir em contradição com a sua própria natureza caída. O que Saul deveria ter feito? As ovelhas são maravilhosas, são gordas, estão cheias de lã, mas Deus mandou matar. Passar o fio da espada. Ele ia entender? Não. Ele ia compreender, ia ponderar, ia chegar à conclusão de que aquilo era o melhor? Não. Ele não ia entender. Só que ele não ia entender momentaneamente. Aquilo que eu faço, como Cristo disse, não entenderás agora. Porque os discípulos, por mais que Cristo tenha dado o melhor curso de teologia do mundo para eles, que foram 3 anos, mais de 3 anos de curso, manhã, tarde, noite e madrugada, teoria e prática, mesmo assim eles não tinham capacidade de entender.
porque era algo que estava fora da perspectiva humana deles. Ninguém havia morrido e ressuscitado como Cristo ressuscitou. Haviam pequenas ressurreições na quais a pessoa era ressuscitada e morria de novo. Mas Cristo dar a sua vida na cruz do Calvário, ser morto daquela situação, ressuscitar ao terceiro dia como estava prometendo, e ressuscitar num corpo glorioso para não morrer nunca mais, ninguém havia visto isso. Cristo é a primícia dos que dormem. Dentre aqueles que dormem no Senhor, que vão acordar na ressurreição, Cristo é o primeiro. Por que nós vamos ressuscitar? Porque temos a garantia que Cristo ressuscitou e está vivo, e nós vamos ressuscitar junto com Ele. Então Ele é a nossa garantia. Agora veja, os discípulos não tinham essa perspectiva. Então Cristo falava acerca da morte vicária e a ressurreição no terceiro dia, os discípulos somente entendiam morte. A mente deles só ia até morte. Ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. E esse foi dando desespero, foi dando um desespero, uma agonia e tal. E diante dessa situação, os discípulos ficaram totalmente cegos, totalmente surdos para aquilo que Cristo estava explicando. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então, a segunda parte simplesmente não entrava na mente deles. Então, aquilo que Cristo estava fazendo não seria totalmente compreendido. Assim como aquilo que Deus exige de você, que é uma decisão que Ele toma a partir da sua presciência. Então, Deus que vê o futuro, Deus que vê todas as coisas, estão tudo claro diante dele, Ele vê, essa decisão é necessária para este momento. Essa decisão vai fazer você passar por um amadurecimento. Essa decisão vai fazer você se conscientizar acerca da sua natureza. Essa decisão vai fazer você caminhar de acordo com aquilo que eu quero que você caminhe. Então você precisa atender a essa decisão, mesmo que ela traga prejuízos, mesmo que ela traga dor, mesmo que ela traga sofrimento, mesmo que ela traga diversos problemas. Mas é a decisão que Deus exigiu para que você possa, através dela, manifestar a sua obediência e crescer. Amadurecer no relacionamento com Deus. Saul, nesse caso, ele não temeu perder o povo, porque assim, ele preferiu obedecer ao povo do que à voz de Deus. E no caso aí, ele acreditou que ele poderia tomar uma decisão que seria, e aí, claro, a mente humana, muitas das vezes, ela engana. Ela, por apresentar essas vantagens, e por ele se iludir com essas vantagens, ele entendeu que Deus iria considerar. Ele entendeu muitas das vezes que Deus iria ver que aquela decisão é melhor. Então ele não lidou com Deus da maneira como Davi lidava, que era a obediência total, plena a Deus. Acreditar, se lançar no braço de Deus. Ele negociava com Deus. E essa natureza dele, essa atitude dele, é que levou ele assim a auto-enganar. Ele se auto-enganou. Quando o profeta Samuel chega, ele apresenta as vantagens. Porque foi tanto que depois ele falou, né, que ele entendeu que ele pecou, que ele tinha errado, né? Depois que Samuel muito conversa com ele. No primeiro momento ele fica retrucando, que é o que aqui na leitura bíblica fala da porfia. Aquele que porfia é egocêntrico. Ele se coloca no mesmo patamar. É como você tem uma pessoa que é seu superior e ela deu uma ordem para você, você não cumpriu. Aí ela vem exigir de você o cumprimento daquela ordem e uma explicação por que você não cumpriu. Em vez de você se desculpar e para cumprir a ordem e pedir perdão, desculpa, você fica tentando justificar. Fica redarguindo, né? Fica porfiando. Fica tentando colocar assim, numa perspectiva na qual você tem o mesmo poder que ela. Na qual você pode negociar com ela uma decisão. Então é aquilo lá, você não sabe qual é o seu lugar. Que é o que Saul não sabia. Saul não se colocava no seu lugar de servo de Deus. Ele se colocava como um igual e ficava negociando, porfiando. E aí Samuel, depois de muito esclarecer para ele, mostrar para ele qual era a gravidade da situação, aí ele cai em si. Ele vai tentar pedir perdão, só que aí já passou o tempo. O prejuízo já era grande, né? Já passou o tempo, ele já desobedeceu totalmente a Deus e Deus já havia rejeitado. Pode falar. Eu vejo Saul uma pessoa muito indecisa. Demais. Né? Uma pessoa muito indecisa. É uma pessoa volúvel. E não é difícil da gente encontrar em nossos dias. Pois é. Não é difícil. Porque assim, quando nós estamos aqui em Obreiros. Né? Nós estamos aqui em Obreiros. E quando você conversa com obreiros, você percebe isso muito fácil. Obreiros que aceitam o
compromisso de estar no ministério, mas que ele está sempre retrucando. Está sempre com o pé atrás. Sempre com o pé atrás, é sempre indeciso, nunca tem uma posição definida. Isso. Entendeu? Sempre retrucando contra as atitudes do ministério, lutando até contra, defamando às vezes até o ministério. Exatamente. E aí o que acontece? Você tem que ter a consciência de que a igreja é maior que você. Então existe dentro da igreja local, não da igreja universal dos salvos, cuja cabeça é Cristo, mas da igreja local, constituída por pessoas naturais, que tem um CNPJ, que tem um rol de membros. Esta igreja tem problemas. Por quê? Porque ela é constituída de homens falhos, pecaminosos, que têm problemas, que foram redimidos, que foram salvos na pessoa bendita de Cristo. Nem todos que estão dentro da igreja são salvos. Eles estão na igreja, mas nem todos são salvos, porque não abriram o coração para uma transformação total. Mas eles estão aí. E o que acontece? Obviamente, essas pessoas que estão na igreja, mas não são salvos, porque não tem uma abertura para Deus, eles vão tomar atitudes carnais que vão envergonhar, né, o nome de Cristo e que vão com certeza trazer contrariedades. Então, muitas das vezes você se entristece, se aborrece com algumas situações que você vê dentro da igreja, algumas situações que você observa, mas não é porque eu me entristeço, me aborreço com essas situações que eu vou atentar contra a igreja. Por quê? Eu tenho que saber que a igreja está acima de mim. Eu sou um indivíduo, a igreja é um coletivo. Eu tenho que favorecer de modo que a igreja se fortaleça cada vez mais, não que ela seja enfraquecida. Então, mesmo que muitas das vezes eu não concorde com tudo da minha liderança, mas naquilo que ele age biblicamente, eu estou com ele. Eu só não vou estar com ele naquilo que ele agir fora do conceito bíblico, fora da orientação bíblica. Né? Traz a conversa para cá. Aqui, ó, traz para cá, põe na mesa. Põe o assunto aqui. Não é aqui não, olha, vem, é bom para todos. Meu Deus do céu. Não fica aguardando não, traz para cá. Olha só. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Ele fez a ordem de Deus? Ele cumpriu a ordem de Deus como Deus tinha ordenado? Não. Só que ele quer contra-argumentar com Samuel e colocar como se estivesse cumprido, como se estivesse feito, como se ele pudesse manipular a ordem de Deus para aquilo que ele julga mais vantajoso. E assim, muitas das vezes, você vê pessoas fazendo com a Bíblia, fazendo com a palavra de Deus. Então ele pensa, a palavra de Deus ela vai atender aquilo que o meu critério de vantagem entender melhor. E aí você vai tentando, em vez de você ser submisso à palavra de Deus, você se coloca como juiz dela. Você vai analisar dentro da Bíblia aquilo que você vai pregar, vai selecionar, e aquilo que você seleciona você manipula, tá certo? Para estar de acordo com aquilo que você entende certo, na sua perspectiva, na perspectiva de Deus através da palavra, mas a sua. É o que Samuel está fazendo. Eu cumpri a ordem sim. Eu passei ao fio da espada dos amalequitas, só que eu trouxe Agag e eu trouxe as ovelhas. Você cumpriu? Não. Cumprir parcialmente a vontade de Deus não é cumprir. Ou você cumpre a vontade de Deus, ou você não cumpre. Cumprir é sim, sim, não, não. O demais é procedência maligna. Você não pode pegar a ordem de Deus e fazer, não, eu vou cumprir esta parte aqui, mas aquela parte não me interessa, não vou cumprir. Não, então você não cumpriu nada. Você agiu em desobediência à ordem de Deus. É o que Samuel não entendia. É o que Saul não entendia. Mas o povo tomou do despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus. Olha a justificativa que está tentando trazer. Ó. O povo pegou, eu deixei, ele não deveria deixar, que ele é o líder, só que o povo pegou para oferecer a Deus. E daí que você está oferecendo a Deus? Só um minutinho. É que nem em certas igrejas que elas colocam assim: ah, mas aqui as pessoas estão enriquecendo, aqui as pessoas estão comprando sua casa própria, aqui as pessoas estão comprando seu carro importado, aqui as pessoas estão restaurando seu casamento. Aí, porque estão acontecendo milagres, isso é uma justificativa, está endossando todas as distorções bíblicas que eles fazem. Eles estão distorcendo a Bíblia, oferecendo rosa ungida, Vale do Sal, 318 não sei o que, pedra do Monte Sinai, água do Rio Jordão, né? Fronha amarrada. Quem já viu essa nova? Você amarra a fronha, aí você leva para a igreja e você desata a fronha.
Quando você desatar a fronha, as bênçãos acontecem. Macumba. É macumba. Macumba evangélica. Só que qual é a justificativa deles? Os milagres acontecem. Esta igreja funciona. É assim que eles colocam. Esta igreja funciona. Se a tua igreja não funciona, vem para uma igreja que funciona. O que é uma igreja que funciona? É uma igreja onde você consegue estas vantagens. Saul usou a mesma lógica. Veja, o povo pegou. Mas para quê? Para oferecer a Deus. E quem disse que Deus quer saber dessas ovelhas? Pode falar. Não, moço, traz. Fala. A chamada, né? Muitos obreiros. E a respeito disso, a vontade de Deus na vida deles são poucos. Eles pensam, acho que muitas vezes sabem fazer algo para Deus e o povo. Ah, sim. Eu estou entendendo o que você quer dizer. Isso será que não acontece no nosso meio? Porque às vezes não é nem Deus que está levantando essa pessoa ao ministério em si, não. Eu entendi. Eu vou aproveitar que você está falando, eu vou fazer uma leitura aqui, que eu já ia discutir isso aí, mas aproveitar o gancho agora. Abre lá em Gênesis 49. Gênesis 49. Abre em Gênesis 49, 8, por favor. Abre em Gênesis 49, 8. Olha só. Gênesis 49, 8. Vamos lá. Gênesis 49, 8 diz: Judá. Aqui Deus está usando Jacó, né? A profecia de Jacó no leito de morte já. A bênção de Jacó, na verdade, né? É uma bênção profética. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? Olha só esse versículo aqui, ó. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Ciro, né? E a ele congregarão os povos. Ok, só até aqui. Então, dentro daquilo que você falou, essa discussão que existe em relação a Saul, né? Decisão sobre Saul, nós temos uma coisa: Deus não era contra a monarquia. Deus instituiu a monarquia. Deus tinha já no coração esta ideia, plano perfeito para a monarquia. Só que o que acontece? Existe o tempo de Deus e existe o tempo dos homens. Qual é o mal? Qual foi o problema daqueles líderes de Israel quando chegaram até Samuel e coagiram ele? Pressionaram ele. A atitude ali não foi uma petição, foi uma exigência. Eles chegaram até Samuel e disse: dá-nos um rei à semelhança das nações. Olha só a perspectiva deles. Eles deveriam ser a nação referência para o mundo. Eles estão agora querendo copiar as nações. Eles já estão fora da perspectiva de Deus. Era para eles ser a referência das nações. Eles estão querendo trazer o modelo das nações para ele. E aí, outra coisa. Eles chegaram no momento errado. Deus tinha já o plano perfeito para a ascensão da monarquia na hora certa. Depois de um amadurecimento histórico deles. Aí tinha todo aquele processo no qual vinham os juízes. Eles teriam que obedecer à lei. Eles tinham que ser um povo unido. O que eles não eram. Eles não obedeciam à lei. Eles quebraram o pacto com Deus várias vezes. Eles eram totalmente desunidos, cada um buscando o seu próprio interesse. No final do livro de Reis diz: cada um andava com a sua própria lei. Então eles descumpriram a vontade de Deus de cima a baixo. Todos os itens da lista. E diante disso eles chegam diante de Samuel e exigem um rei. E aí quando Deus vai escolher Saul, Deus consente. Não é a vontade perfeita, é a vontade permissiva. A vontade permissiva é o seguinte: tudo bem, você quer agora? Agora não é a hora certa. Existe a hora certa para te dar esta bênção, quando você vai estar maduro para receber e para administrá-la. Mas você quer agora? Você quer fazer uso do seu livre-arbítrio? Então eu vou te dar. Só que eu vou te dar dentro dessa perspectiva, na qual você ainda não está pronto. Isso vai servir para quê de você? Vai servir de lição. Você vai quebrar a cara e vai ver que eu estou certo e você está errado. Esta que é a dinâmica da coisa. Então, quem escolheu Saul? Foi Deus. Foi Deus que escolheu Saul. Foi profético. O profeta Samuel foi usado por Deus para escolher Saul. Não foi Saul que se ofereceu. Saul nem queria. Saul em momento nenhum quis a realeza. Só que o que acontece? Deus usou o profeta Samuel e indicou Saul. Então, aquele ato foi profético. Agora, era o momento errado. Então, o que acontece? Olhando para esse momento, que não é o momento certo, quem é o melhor qualificado? Saul. Só que Saul é o melhor qualificado no momento errado.
Não era o momento de subir um rei dali. Por isso que Saul não estava pronto. Então Deus disse, tudo bem, você quer agora? O rei que está no meu coração não está ainda. Não é o momento dele ainda. Ele vai chegar, está na frente. Você quer agora? Eu só tenho agora para escolher aqui Saul. Dos que tem aqui disponível agora, nesse momento, que não é o momento certo, tem Saul. Então quem escolheu Saul foi Deus. Só que Saul foi escolhido por Deus no momento que não era para ter rei. Então Saul não era um homem qualificado para isso. Deus escolheu Saul consentindo ao povo. Você quer agora? Então vou escolher Saul. Mas Saul não vai permanecer. O rei que está no meu coração é Davi. E por isso que eu li para vocês aqui, ó. Judá, de ti sairá, o cetro não se apartará. Saul era de onde? Não, Saul era benjaminita. Não era a vontade perfeita de Deus. Saul era a vontade permissiva de Deus. Deus deu Saul para o povo, para mostrar por quê. Olha aqui a escolha, na hora errada, o que é. Aí Saul subiu ao trono. Foi Deus que chamou Saul, só que Deus chamou Saul no momento que não era para chamar rei nenhum. Então, ó, dentro do que tem aqui, o meu eu estou preparando, vai vir no futuro. O quê? A Bíblia diz, porque foi o profeta Samuel que escolheu por ordenança de Deus. Permitiu. Exatamente. A vontade perfeita é Davi. Quando sobe Davi, é o coração de Deus ali. Consentindo ao povo, exatamente. Consentindo ao povo, Deus escolheu Saul. Sabe o que acontece com isso? Saul, quando foi levantado por Deus, Deus deu todas as oportunidades para Saul. Saul é o seguinte, quando Saul foi escolhido, primeiro, Saul se intimidou. Saul, quando voltou para casa, depois que Samuel deu 3 sinais. Olha, vai vir um grupo de profetas até você, eles vão te dar pães, você vai pegar os pães, eles vão estar trazendo bodes, você vai ver isso, e você vai profetizar junto com eles. Os 3 sinais se cumpriram. Quando Saul voltou para casa, o tio dele perguntou, o que Samuel falou para você? Saul falou sobre as jumentas, Saul falou sobre um monte de coisa, não falou nada sobre a realeza. Ele já demonstrou que ele já estava tímido em relação a isso. Ele guardou para si. Quando se reuniram um banquete para promover agora a realeza de Saul, saudar Saul como rei, buscaram Saul. Onde é que Saul está? Escondido na bagagem. Ele não tinha nenhuma inclinação para aquilo. Isso é consequência de você escolher, você exigir algo de Deus fora do tempo. Não era o rei segundo o coração de Deus, não era o plano perfeito, era a permissão. Então Saul subiu ao trono. Deus já sabia, porque Deus é presciente, já sabia que ele não ia ficar, que ele ia cometer diversos erros, né? Como Davi também errou. Davi também errou, porque Davi é homem. Deus está escolhendo homens falhos. Só que Davi erra e Davi se arrepende. Saul erra e Saul argumenta. O problema não é, você erra porque você é pecador, você é falho, você é humano. Só que qual é a sua postura? Você se arrepende dos seus erros? O metanoia e epistrefo. Metanoia é mudança de mente, e epistrefo é mudança de atitude. Então, mudança de mente para mudança de atitude. Aquele que é soberbo não tem nem o metanoia nem o epistrefo. Ele continua contra-argumentando com Deus. Não, você mandou fazer isso, mas eu fiz isso aqui. Mas quem disse que eu mandei você fazer assim, desse jeito? Mandei você fazer desse jeito. Mas Saul não se arrepende. Saul é arrogante diante de Deus. Então, com isso aí ele conduziu a sua realeza, sua monarquia à destruição. Introdução. Nesta lição trataremos sobre a rebeldia de Saul e de sua rejeição por parte de Deus. Figuradamente, Israel foi comparado a uma vaca rebelde que se rebelou contra Deus. Oséias 4,16. A Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. É isso que estudaremos aqui, tomando como exemplo Saul, o primeiro rei de Israel. Conceito: rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. Existe uma resistência, né, surgindo aí. O pessoal tem falado resistência. A mente revolucionária. Como é que funciona a mente revolucionária? A mente revolucionária, ela não constrói. A mente revolucionária, geralmente, ela serve de massa de manobra. Por quê? Aqueles que querem chegar ao poder totalitário, eles precisam primeiro destruir o sistema. Você destrói o sistema, você desestabiliza tudo para você subir com uma proposta
de salvação, e aí você se estabelece no poder e reina totalitariamente. Todo país comunista é totalitário. Todo país comunista, o Estado é Deus. Ok? E para você chegar até o Estado comunista, você promove primeiro a rebelião. Então você favorece todos os grupos rebeldes. Os grupos chamados grupos de resistência. Então esses grupos, cada um tem uma demanda. Uma tem a bandeira do homossexualismo, outro tem a bandeira da causa dos negros, outro tem a bandeira da causa dos pobres, outro tem a bandeira da causa disso, da causa daquilo, da causa daquilo outro. O que é que você faz? Você não está preocupado com nenhuma delas. Todas elas são massas de manobra. Você promove que todas elas se manifestem e lutem até o fim pela sua causa, destruindo, se possível, até o Estado. Então, com isso, você promove o quê? Desestabilização, destruição do sistema, e aí você tem espaço para subir ao poder. Essa é a lógica revolucionária. A lógica revolucionária é destruir o sistema estabelecido para você poder se colocar no poder. Então a mente revolucionária, ela promove sempre esse problema. O que acontece? Vez ou outra ela entra na igreja. Por isso que a lição está chamando aqui esta responsabilidade. Porque vez ou outra essa mente revolucionária entra na igreja. E essa mente revolucionária, ela tem algo semelhante a esta rebelião, esta resistência de Saul à obediência à ordem de Deus. A obediência plena, total. Eu nunca digo obediência cega. Deus nunca pediu de ninguém obediência cega. Por isso que Deus nos fez seres conscientes. Mas Deus pede obediência total. Você tem que estar consciente de que Ele é Deus, você é cego. E de que Ele, dando uma ordem direta, clara, objetiva, tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida na risca inteira. Se você cumprir parcialmente, você não cumpriu nada. Ok? Você tem que cumprir ela do jeito que ela vem. Então foi isso que Saul recebeu. E Saul, por ser um homem, né, que não estava na vontade perfeita de Deus, mas um homem que foi permissão de Deus, dentro daquilo que havia, Saul, até na presciência de Deus, Deus já sabia de todas as coisas, sabia que Saul não ia cumprir. Sabia que Saul ia desobedecer mesmo. Ia demonstrar para o povo o que é um rei, né, segundo o desejo deles. Então é interessante que a gente vê essa mente de rebeldia, ela não constrói, ela não edifica. Ela não fortalece, ela destrói, ela desestabiliza. Se for olhar no tempo, a questão de quando escolhe Saul, Davi, será que já era nascido ou não? Cronologicamente, ele era muito novo. Então ele, quando Davi nasceu, Saul já devia estar aí já na monarquia. Na escolha, vamos dizer assim, quando ele é ungido. Quando ele é ungido, Davi já era nascido, acho que já, né? Não era nascido porque era muito novo. Ele era adolescente quando foi de escolhido. Saul não demorou muito. Cronologicamente eu não me recordo agora. Demorou muito. E aí Deus disse, olha, eu já tenho. Davi começou a reinar por quantos anos? Aí é fácil. Não, mas fala da escolha. Não, fala da escolha. Quando Davi nasceu. Então, Saul, só uma coisa que eu não consigo dizer agora, qual o momento histórico de Saul quando Davi nasceu. Mas quando Deus disse isso, Davi já no campo, cuidando de ovelha, apacentando, lutando contra animais ferozes, sem ninguém ver. Era ele Deus. Percebe que coisa interessante. A mesma escola de Deus para Davi foi a escola de Deus para Moisés. Deus tirou Moisés do Egito e pôs também para cuidar de ovelha. Apacentar, cuidar, enfrentar essas intempéries, essas situações. Né? Mas eu não sei dizer exatamente em que momento Saul estava quando Davi nasceu. Mas essa frase nos dá esse entendimento. De que quando Davi nasce, ele fala, está aqui, segundo o meu coração, como vai ser dito lá na frente para Estevão. Lá no Novo Testamento. Que também não dá para saber, é só um estudo meio profundo. É um estudo histórico, né? Vamos dizer assim, como Saul é escolhido e quanto tempo ele levou para se rebeliar. É que eu não vi esse aspecto, mas dá para descobrir. Porque você vê que na última vez que Samuel conversou com Saul, Samuel saiu dali e foi lá para Jessé. Você pode ver que na última reunião que Saul teve, falou que Deus desprezou você. Teve um tempo. Ele já tem escolhido alguém, ele já, agora Saul já se preocupou em saber quem foi. Ele já estava ciente de que havia passado dele, né? Principalmente quando ele rasga o manto de Samuel, e Deus rasgou de ti o rei. Exatamente. Já sabe que não é mais ele. E ali Davi tinha o quê? Em torno de 17 anos? Devia estar no campo. E aí também só vai Testamento, como por exemplo Jeremias 3, 23 e 31, 22, apontam a nação de Israel como filhos e filhas rebeldes, que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. No livro de Oséias, Israel é comparado a uma vaca rebelde, uma linguagem campestre em que o fazendeiro realça a rebeldia do animal. Portanto, o real significado da rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno de um servo de Deus
as mais horríveis práticas pecaminosas, incluindo também a adoração de ídolos. O cristão não pode viver na prática da rebeldia. E aí você vê a gravidade para Deus da rebeldia. A rebeldia é equiparada à idolatria. A rebeldia é equiparada à feitiçaria. A mesma gravidade para com o pecado de feitiçaria deve ser aplicado para com o pecado de rebelião. O pecado de rebeldia. Então, muitas das vezes, as pessoas elas não levam tão a sério, mas Deus leva. As pessoas às vezes não levam tão a sério. A pessoa se rebela, a pessoa atenta contra a obra de Deus, a pessoa se posiciona em contradição à obra de Deus, e as pessoas às vezes relevam. Mas Deus não. E muitas das vezes, quando você vê uma pessoa ser cortada da obra de Deus, ser arrancada, né, do seio da igreja, muitas das vezes é por algo que Deus já havia condenado nela, e que as pessoas muitas das vezes nem tomam conhecimento. Mas Deus já havia visto a rebeldia. Deus já havia visto que a pessoa, a partir da rebeldia, ele se coloca em arte de insubmissão. Nessa insubmissão, o diabo encontra espaço, ele encontra uma brecha, encontra um portão para trabalhar na vida dela, que é onde ele vai alimentar. Aí o que acontece? A pessoa já está, às vezes está com um pequeno receio em relação a alguém. Só que ele abre uma brecha, e o diabo começa a trabalhar nessa brecha, e o diabo começa a apresentar diante dele todos os casos de situações da igreja em que vão revoltá-lo, em que vão causar tristeza nele, em que vão causar desprazer nele. E começa a apresentar diante dele. Aí chega alguém do nada para comentar, aí ele fica sabendo, aí ele vê no WhatsApp, ele vê no Facebook, vê na TV, ele vê aqui, vê ali e tal. Daqui a pouco quando ele vê, ele está numa atitude de ódio. Não é mais somente uma contrariedade, como você tem às vezes. O irmão tem uma opinião diferente da minha, eu falo isso, ele diz que é outro. É só uma coisa contrária. Mas daqui a pouco, se você permite, se você deixa, em cima daquilo o diabo vai trabalhando, daqui a pouco você não está mais só com uma opinião contrária, você está com ódio contra a pessoa, com ódio contra a igreja, com ódio contra a hierarquia da igreja. E é onde o diabo encontra espaço para destruir a tua vida, e tornar você um rebelde. Então é verdade que todo questionamento tem uma raiz de rebeldia? Nem todo. Tem questionamento, por exemplo, quando você questiona uma pessoa porque ela está fora da palavra de Deus. Então o objetivo é aquilo que eu falei no começo. Quais são os seus princípios? Então se meus princípios são obedecer a Deus, fidelidade à palavra de Deus, servir a Cristo, então eu estou sendo guiado por esses princípios, ok? Então a partir desses princípios eu vejo uma pessoa, ele é num nível hierárquico superior ao meu. Ele é um pastor, ele é um presbítero, ele é pastor setorial, e eu percebo que ele ou pregou alguma coisa, alguma atitude que ele tomou na vida particular, e eu percebo que está fora da palavra de Deus. Se eu não criticá-lo, eu estou conivente com a atitude errada dele. Eu tenho que criticá-lo. Só que como que é essa crítica? Essa crítica não parte de um coração rebelde. Ele parte do coração de uma pessoa que quer trazê-lo também para a palavra de Deus. O pastor, isso está errado de acordo com a palavra de Deus. Isso só acontece dentro da igreja. Okay? Em nenhum sistema do mundo há essa possibilidade. Porque todo sistema do mundo existe pessoas que são superiores e que os inferiores não têm qualquer poder sobre elas. Não pode, hipótese alguma, questioná-las. Na igreja não. Na igreja o maior é Cristo. Viu, professor? E o inimigo ele trabalha dos dois lados. Sim. Ele trabalha para que a pessoa às vezes também não receba a crítica. Exatamente. Para que ela não melhore. É assim, vai desse. E também a respeito da pessoa fazer uma crítica, não ser uma crítica construtiva. Isso, exatamente. Mas uma crítica simplesmente às vezes por inveja, por ciúme, enfim, por tantas outras coisas que vêm da raiz do pecado. Exatamente. Da natureza caída. E aí onde está o erro. Então, na realidade, nossa vida espiritual é sempre uma balança. É sim. Ver se onde está esse pensamento. Ele está vindo de que origem. Exatamente. E Deus nos avisa. Deus às vezes diz, olha, esse pensamento seu, ele está partindo de um princípio de rebeldia. É isso mesmo. Então, ore. Rejeite qual é o seu objetivo final? Aonde você quer chegar com isso? Quando você está numa atitude de rebeldia, você quer chegar na destruição daquela pessoa. Você quer que aquela pessoa seja arrebentada e seja tirada dali para você se colocar no lugar. Isso é uma atitude de rebeldia. Quando você está numa atitude de acordo com os princípios bíblicos, você quer que a pessoa seja restaurada. Então você critica a pessoa porque você quer que ela seja restaurada numa posição de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Nós vamos ver que o Antigo Testamento nos dá muito exemplo.
Por exemplo, quando Elias era profeta, como era que estava a monarquia? Monarca. Estava Totalmente arrebentado. Só que, porém, ele profetizava a mensagem contra e ele se retirava. Quer dizer, olha, tu tá errado. Só que ele não ia lá e queria arrancar. Não, foi Deus que colocou. Aí você vê. Deixa que Deus resolve. Eu vou estar trazendo a mensagem. Isso aí. Né? E Elias, que era homem de Deus, que era profeta, vamos pensar aqui, uma mente rebelde. Acabe está pecando deliberadamente contra Deus. Jezabel, então, é um pagã, é demônio em pessoa, né? Está lá incorporado no demônio. O que Elias poderia fazer? Vamos juntar o povo, fazer aqui uma revolta, vamos matar Acabe e Jezabel e vamos tirar essa família do poder. Então, isso é uma rebelião. Enquanto Elias, em momento algum, ele promoveu esse tipo de atitude, mas ele profetizava a verdade de Deus contra as atitudes do rei. O que o rei poderia fazer diante daquelas profecias? Se consertar. Aí, se ele não se consertou, é porque ele não quis, mas ele poderia. Ele poderia se consertar e ser aceito por Deus. Como um rei, Deus confirmar o reino dele. Mas ele não recebeu. Mas o objetivo final da profecia, o objetivo final da crítica construtiva é a reconstrução da pessoa conforme a vontade de Deus. O objetivo final da rebelião é a destruição. É a mesma coisa que a gente falou. Se ele seguisse os princípios deles, ele era próspero. Seria, exatamente. Seria. Da mesma forma, por mais que Deus não o escolheu, mas se ele estivesse no centro da vontade de Deus, as coisas seriam. Ele teria sido bem sucedido no seu reino. Deus ia levantar depois o reino de Judá, como ele prometeu já. Deus ia substituir, mas ele poderia sair com honra. Não da maneira como ele saiu. Aqui dentro, a mesma coisa que é ligado no céu, é ligado na terra. Aonde tudo é ligado, você está dentro do sistema da igreja, você tem que trabalhar conforme aquilo que foi ligado. Para que seja bem sucedido. Agora, se você está em contradição, meu irmão, você espera chegar aonde? Então, quando você vê, você está fazendo a vontade do diabo, você está sendo veículo do diabo. E aí, do jeito que o diabo já foi destruído e condenado, você vai junto. Porque usa muito saúde por causa de filhos de pastores. Fazem muita junção da destruição de Saul com a consagração do filho de pastor. Aí que é um perigo muito grande daqueles que não é que não são chamados por Deus. Existem pessoas que são chamadas por Deus, mas é chamado para obedecer. Independente da situação que está. Só que outros, o filho do pastor que foi consagrado, usa isso em Saúl como contra. São pessoas que estão totalmente fora do conceito divino. Não faz nenhum sentido. O que acontece? Independentemente de ser filho, ser sobrinho, ser neto, ou não ter parentesco nenhum, é se ele atende às exigências ou não. Então, uma vez que ele atende às exigências, qual é o critério aqui? É votação. Os chamados, né, aqueles estão ligados na convencionais. Então, os convencionais têm direito a voto, eles têm que estar associados na convenção, tem que pagar a taxa, tal, você é um convencional. Você tem direito a voto. O nome é colocado. Você pode fazer a escolha ali. Não quero escolher porque ele é filho de pastor, então eu vou votar no outro. Escolheram esse. Se ele é filho, se é sobrinho, se é neto, se é bisneto, se é tataraneto, não interessa. Ele cumpriu ali os requisitos, foi votado e foi eleito. Por que Davi escolheu Salomão? No caso ali é a dinastia, né? A lógica da monarquia é a dinastia. Eu sei, mas por que Davi? Porque por direito não era Salomão. Não era Adonias. Eram os outros. Exatamente. Mas por que Davi? Primeiro seria Amon morreu. Depois seria Absalão morreu. Adonias. Adonias tentou subir ao poder, conspirando, né? Se levantou para se autoconsagrar. Só que Davi viu em quem? Salomão. Exatamente. Davi disse, não, esse? Porque Salomão vai falar lá em Provérbios 4, eu era filho. Sim. E eu aprendi aos pés do meu pai. Pois é. Né? Da minha mãe. Então ele vai citar isso, meu pai me ensinou. Então Davi viu em Salomão a diferença que não encontrou nos outros filhos. E a prerrogativa é de Salomão, de Davi. Davi é que... A Bíblia diz, o que tiver de guardar, guarda teu coração, porque tudo procede a maldade. Então Davi viu que o coração de Salomão era um coração bom. Os outros não, faziam maldade. Absalão fez uma coisa terrível. Absalão se rebelou terrivelmente contra o pai. Ele dividiu o reino. Mas nesse meio acaba tendo uma escolha feita pelo homem, porque assim,
quando foi escolher Davi, Davi estava no campo. E quem foi Sim. o escolhido antes de Davi? Antes de perguntar, tem alguém? Ele escolhe alguém? Existe alguém, mas sim. Quem era o predileto? Era o Jessé. Os outros que eram, exatamente. Jessé colocou todos os filhos anteriores. Os filhos dele. Que estavam assim, de acordo com os critérios humanos. Isso, exato. Eram fortes, eram preparados já. Inclusive eu não recrimino Jessé. Porque você não pode pedir a um homem que pense como Deus. O homem pensa como homem. Então o que acontece? Davi, existe uma coisa que o pessoal mistifica muito nisso aí. Veja, presta atenção numa coisa aqui. Davi não estava no lugar errado, Davi estava no lugar certo. Por quê? Davi era franzino, Davi era pequeno, Davi era um menino. Davi não tinha condições de ser mandado para a guerra. Se Jessé mandasse Davi para a guerra, Jessé seria um louco, um maluco. Então o que acontece? O que sobra? Você tem um cara que tem algumas posses, que eram poucas, tem algumas posses. O que sobra para o filho mais novo fazer? Vai cuidar das ovelhas, que é assim, a atividade mais leve. Agora os outros que são maiores, são de grande porte, o que ele fez? Na lógica humana, ele só pode andar na lógica humana mesmo. Ele coloca os filhos mais fortes, com um porte maior, para servir diretamente ao rei, conseguir alguma vantagem para si. Porque o cara ganhava muito mais dinheiro servindo no exército do que cuidando de ovelha. Então eu falo, os filhos que têm mais porte é a lógica humana, meu irmão. O cara não pode agir conforme outra lógica. Então ele coloca de acordo com a sua perspectiva os filhos mais fortes para servir ao rei. Então quando Deus chega para falar com ele vai mostrar o quê? Aquilo que é da sua perspectiva humana. Então os pregadores gostam de enfatizar Davi o desprezado, Davi, meu irmão, não é que Davi também nunca sentasse na mesa, não é que Davi também não é que Davi dormia sempre fora de casa, é que Davi era o mais novo e ele só poderia mesmo cuidar de ovelha. É que nem na Idade Média você tem o cara é um senhor feudal, ele tem 15 filhos, o mais velho é o herdeiro, tá certo? O mais velho é o primogênito, ele vai ser criado para ser o rei, substituindo a ele. É um senhor feudal. O segundo, geralmente, vai ser o seu chefe do exército. Vai ser o conselheiro militar. Está ali num posto subalterno a ele. O terceiro vai estar ali como conselheiro, de modo geral. Dali para frente, os outros se viram. O último filho, sabe o que eles faziam? Pegavam e jogavam no mosteiro para ver se virava padre. E talvez até investir na educação dele, mandar para a universidade, talvez até se tornar um cardeal, um papa. O último filho é a rabeira. Infelizmente, essa é a lógica humana. E Davi estava nessa condição. Agora, o que Deus faz? Onde entra a perspectiva divina? Deus chega na situação, o homem mostra a sua visão, a sua perspectiva humana. Só que Deus inverte. Deus fala, não é nenhum desses aí que você acha que estão prontos, é aquele. Aí Deus manda trazer do campo. Não é porque Jessé é um pai péssimo, Jessé é um pai terrível. Não, Jessé estava agindo como um homem normal. Davi está cuidando daquilo que é a obrigação dele, está cuidando das ovelhas. O ser humano ele olha muito para a aparência, né? Exatamente. A aparência. E Deus não, ele vê o que está muito além. Muito além, no coração. Aí Deus sabia que aquele menino era segundo o coração dele. Ele ia preparar aquele menino para ser o seu rei, né? Mas Jessé mostrar os outros filhos, não há problema nenhum com isso. Ele está na lógica humana, que é a única lógica que ele pode atuar mesmo, na lógica humana. O cristão e a rebelião. A Bíblia ensina que o cristão respeitar as autoridades. Veja, o que ele está falando aqui? Não precisa nem ler. Isso aqui é o seguinte: respeito às autoridades. Respeito não é subserviência. Respeito não é subserviência. Eu respeito a autoridade na medida da qual a autoridade é respeitada. Agora, se a autoridade não é respeitável, por exemplo, é um ladrão, é um corrupto, tá certo? É uma pessoa suja, eu não tenho que respeitar a sujeira dele. Eu tenho que respeitá-lo como autoridade. Então, Vossa Excelência é um ladrão. Vossa Excelência tem que ser tirado deste cargo. Ok? Exatamente. Ele é Vossa Excelência, mas ele é um ladrão. Se nenhum ministro chamou a atenção, tem que chamarem de você. Porque aqueles caras se acham deuses. Como a própria Bíblia diz. Vós sois deuses, todavia como todos mortais perecereis. Ou seja, eles se acham deuses, mas eles são mortais. Pode falar. Jesus amado. Antes da pessoa ser pastor, presbítero, bispo, primaz, papa, ele é irmão.
Ele não é mais irmão. Pastor irmão. Que aí ela já se previne. já se previne para não ter problema com ela. Então o que acontece? O cristão, veja, ele se posiciona contra o pecado, mesmo que ele encontre esse pecado numa liderança. Só que o posicionamento dele não é rebeldia, o posicionamento dele é de correção. Ele vai redarguir, ele vai corrigir biblicamente, tá certo? E quando ele se posiciona contra, não é porque foi contra um modo dele ver, porque a pessoa não tem que estar submetida ao modo das pessoas verem, mas ao modo bíblico. Então ele fala, de acordo com a Bíblia, o senhor está errado. O senhor tem que se atentar a esta palavra bíblica aqui, o senhor tem que se corrigir. Só que você continua respeitando como liderança, porque não é você que tira, é Deus que tira. Então Deus mobiliza muitas das vezes. Se não tiver alguém aqui para tirar, Deus mobiliza de outro lugar, vem e tira. Então Deus cuida da sua obra. Senão você está querendo tomar o lugar de Deus. E aí vai ser um grande problema para você. Saul, em vez de cumprir a ordem de Deus, ele começou a tomar decisões no lugar de Deus. E aí perdeu o reino. Tá certo? Então tem essa diferença entre obediência e subserviência. Obediência sim, subserviência não. Rebeldia de Saul. Não cumpria com a ordem divina. Tem aqui, que horas são? Daqui a pouco, hein? Não cumpria com a ordem divina. Deus se arrependeu. Vamos passar aqui, que tem uma parte boa, hein? Não cumpria com a ordem divina. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas, porque a medida dos seus pecados estava completa. Veja, existem algumas decisões que nunca podem ser tomadas por homens, por pessoas, que são prerrogativa exclusiva de Deus. Quando eu tomo a decisão de matar uma pessoa, eu estou agindo, primeiro, eu sou um criminoso. Não, primeiro, eu sou um pecador, porque eu pequei contra Deus. Segundo, eu sou um criminoso, porque eu tomei a decisão de matar uma pessoa. Não tenho poder de vida sobre ele, ok? Não tenho poder de vida e morte. Não foi eu que dei aquela vida. Não foi eu que gerei a vida. Foi Deus que deu a vida aos homens. Então, quando eu mato, eu estou atentando contra Deus, contra a criação de Deus, a obra de Deus, ok? Então, todo homem que mata, todo homem é um criminoso. Agora, o que acontece? Existem algumas excusas, algumas exceções. Quais? A pessoa, por exemplo, foi responsabilizada pela segurança dos demais e alguém ameaçando a segurança do terceiro, tá certo? Sem qualquer tipo de motivação, mas apenas para cometer crime, para poder usufruir, poder tomar dela os seus bens, tá certo? Ou deliberadamente matar porque tem prazer em matar. Então aquele que eu responsabilizei pela segurança vai cometer este ato com uma exceção para a proteção aos demais. Então uma vida pelas outras, né? Para que ele não mate essas pessoas, para que ele cometa esses crimes, a vida dele é tirada. Então é uma exceção, ok? Mas a regra geral é não matarás. Não matarás a regra geral. Não, ali foi uma situação na qual quem instigou aquela atitude de tirar a vida do criminoso foi o criminoso. Uma vez que o criminoso atentou contra a vida de terceiro. Mas digamos que o policial... Não, o policial não é criminoso. Ele não é criminoso porque ele não... É o trabalho dele, certo? Exatamente, não só é o trabalho, porque os nazistas também diziam que era o trabalho deles. Só que acontece, pegar judeus que não fizeram nada contra você, que não são nenhum risco para o Estado, que não cometeram nenhum crime, né, e jogá-los no forno, e você dizer que isso é o seu trabalho, você é um ser humano, você tem consciência. Que tipo de trabalho é esse? Então o que acontece? Existe uma diferença entre um oficial nazista no campo de Auschwitz, que jogava judeus no forno, e um policial que está atuando no lugar, alguém entra com uma arma, vai matar as pessoas e o policial mata primeiro. Então, quem provocou a morte do ladrão foi o ladrão. Uma vez que ele empunhou a arma para tirar a vida do terceiro. O policial, para defender aqueles, o apagou, eliminou. Exatamente. Porque você vai ter que pesar na hora. Vai ser uma coisa de milésimos de segundo. É a vida da sua família ou a vida daquela pessoa. Veja, o seu filho, a sua filha, a sua esposa, eles vivem tranquilamente. Eles não matariam aquela pessoa, em hipótese alguma. Agora, aquela pessoa se achou no direito de invadir a sua casa para matar a sua família. A decisão, na hora, vai ter que ser eliminar aquela pessoa. Exatamente.
Agora, se pessoas pensam diferente disso, eu quero ver na hora que entrar na casa delas. Então, tem uma irmã, o Augusto Nicodemos, defendendo porte de arma para pessoas que moram em lugares afastados, e a pessoa já se rebelou. Como é que pode ser contra o aborto, mas é a favor de arma? Eu não perguntei para não ser indelicado, mas eu falei, irmã, quando foi que uma criança na barriga da mãe ameaçou sua vida? É óbvio que eu sou contra o aborto, porque eu sou contra a morte. Agora, se o ladrão vai tirar a vida da minha família, eu sou contra o ladrão. Eu sou a favor da minha família. Eu sou a favor da polícia, eu sou contra os bandidos. Tá certo? Então, exatamente. Então, isso aqui é básico de raciocínio lógico. Acho que a maioria das vezes, mais como cristão, tem situação que a gente tem que se silenciar, mas a gente não sabe da nossa atitude na hora. Porque Deus é o que cuida da gente. Exatamente. Agora, assim, tem horas que a decisão é sua. Você é o chefe da sua casa. Então, Deus espera, Deus colocou você para isso. Então, a decisão não é de Deus, é sua. Por isso que eu estou falando para o José, que as situações que é melhor a gente se calma em relação a outros. Sim. Não dá para a gente julgar. Não dá para a gente julgar. Graças a Deus que o Senhor não colocou a gente por juiz. Porque somos péssimos juízes. Uma coisa que nada feita na sua casa, a sua filha vai para sua filha e ela vai engravidar do ladrão. Somente é o quê? Se eu pudesse, eu teria matado ele. Eu sei, exatamente. E aí o que acontece? A vida da sua filha está na sua responsabilidade. Aí você, para não trazer problema para você vai se livrar do problema. Sendo que a vida da sua filha está na sua responsabilidade. Tem que protegê-la, né? São situações muito, muito complicadas. Vê? Então os amalequitas. Ninguém nesse mundo, por mais ruim que fosse por um amalequita, ninguém nesse mundo poderia tomar a decisão de matá-los. Só que tem uma pessoa que pode. Deus. Então, a Deus pertence toda a vida. Quando Deus toma a decisão pela eliminação do povo, Deus não comete nenhum crime. Porque Deus é o doador da vida, aquele que criou todas as coisas. Então, nós em relação aos outros seres humanos, é uma igualdade. Nós não podemos se colocar acima deles. Mas Deus em relação a nós, é uma relação totalmente diferente. É uma relação criatura-criador. Então, quando você pega, se eu pegar esse livro aqui, rasgar ele, né, eliminar e jogar no lixo, não cometi crime nenhum. O livro é meu. Se eu jogar no chão, o pastor pode chamar a atenção. Você está sujando a igreja. Agora, se eu rasgar e jogar no lixo, o problema é meu. Eu paguei, é meu. Então, é uma criatura em relação ao Criador. Essa é em relação a Deus. Quando Deus mandou eliminar os amalequitas, Deus estava vendo o mal que esse povo geraria para muito tempo futuro. Porque aquele povo, à medida dos seus pecados, ultrapassou. Ou seja, eles estão numa situação na qual o pecado é tão íntimo deles, o erro, a maldade, a criminalidade, a crueldade, a lascívia, né, as coisas devasas, são tão íntimas deles que eles nem dão ouvidos mais. Eles não ouvem mais qualquer mensagem para retornar, para voltar, para se corrigir. Então Deus diz, elimina. Você vai cortar o mal pela raiz, elimina. Aí Saul, em vez de obedecer a Deus, obedece a si mesmo. Não é isso que eu ia falar. Além de Deus não ter errado quando mandou eliminar os amalequitas, Deus estava solucionando um problema. Um problema muito maior. Um problema muito maior. Estava sanando um problema muito maior, cortando o mal pela raiz. Vamos pro 2 aqui já, que eu não quero perder esse ponto. Deus se arrependeu. Que negócio terrível, hein? Deus se arrependeu em relação a Saul. Foram 2 razões para isso. Saul deixou de seguir e de executar a vontade de Deus. A palavra arrepender-se, oriunda do hebraico nahan, que é diferente. Infelizmente eu esqueci de pegar o termo hebraico para os 2 termos hebraicos de arrependimento. Mas no hebraico, se você lê o texto, por isso que é importante, em algum momento, você fazer um esforço e buscar nos originais. Por quê? Existe um termo hebraico correto para arrependimento humano, e existe um termo hebraico específico para arrependimento de Deus. Porque quando esse termo se refere a Deus, que é o nahan, que aparece aqui. Existe um outro termo quando o arrependimento é humano. Veja só. Significa sentir profundamente lamentar. Sentir profundamente lamentar. Esse termo, ele traz a ideia de resfolegar. Como você solta aquele ar das narinas quando algo te irrita, te aborrece, te entristece. É como resfolegar. Nahan. Veja. Referindo-se à pessoa de Deus, essa expressão pode ser compreendida como mudança em relação à pessoa de Saul. Deus não tolera o pecado, dessa forma não poderia deixar que Saul continuasse dirigindo seu povo. Por isso, por meio de Samuel, ele o rejeitou.
a desobediência e a teimosia e a rebelião do primeiro rei de Israel atraíram a ira de Deus. O prazer de Deus não está em sacrifício, mas na obediência do ser humano à sua palavra. Mais do que um belo sermão ou de grandiosas construções, Deus requer o seu povo. Então não adianta você mostrar coisas para Deus e tentar convencê-lo. Deus não quer saber de objetos e de sacrifícios e de coisas. Ele quer saber de obediência. Obediência pensada, obediência sincera, obediência por fé. Naham e o arrependimento. Veja, existem alguns termos técnicos que explicam muita coisa. Quando você vai analisar a linguagem humana para falar acerca de Deus, você tem o emprego de algumas ferramentas. Por exemplo, você tem antropopatismo, antropomorfismo, antropo, humano, morfismo, morfe, forma, antropomorfismo, dar formas humanas a Deus. A mão de Deus, os olhos de Deus, o braço de Deus, os pés de Deus estão sobre a terra, a terra dos cabelos dos seus pés, o banquinho dos pés. Então, antropomorfismo, dar formas humanas a Deus. Só um minutinho. Antropopatismo. O que é antropopatismo? Dar sentimentos humanos, atribuir sentimentos humanos a Deus. Por quê? Porque nós não temos a linguagem de Deus. Nós não falamos na língua de Deus. Nós não compreendemos a totalidade de Deus. Então, quando nós falamos acerca de Deus, nós falamos na nossa linguagem. Nós falamos na linguagem humana. Então, nós não subimos até o mundo de Deus para analisá-lo, fazer uma ontologia, ou seja, o estudo do ser em si mesmo. Nós trazemos Deus para a nossa realidade. Então, óbvio, toda definição humana sobre Deus é falha. Ok? Toda definição humana sobre Deus é falha. Quando Moisés pediu um nome para Deus, Deus disse: eu sou o que sou. Eu sou o ser. Eu sou o tenho sido. Por quê? Para você tá bom essa aí mesmo. É o que você vai conseguir entender. Então, quando nós falamos sobre Deus, é sempre trazendo Deus para o nosso mundo, para a nossa realidade. Antropopatismo é isso. É você atribuir um sentimento humano a Deus. Agora veja, arrepender-se do homem. O que é o arrependimento do homem? Cometi um erro. Me arrependo e volto atrás. O que é o Naham do hebraico? O hebraico fez essa questão. Um termo só para Deus e um termo para os homens. Porque o arrependimento dos homens é erro e retorno. O arrependimento de Deus é: o homem errou e eu agora vou mudar a decisão. Enquanto você está fazendo corretamente, é bênção. Enquanto você está fazendo errado, é juízo. Deus é ao mesmo tempo abençoador, é ao mesmo tempo julgador, é ao mesmo tempo misericordioso, é ao mesmo tempo aquele que tem juízo imediato, ok? Deus é tudo ao mesmo tempo e perfeitamente e plenamente. Quem vai dizer se sobre você vai haver juízo ou bênção é você mesmo. A mudança não é em Deus, é no homem. Então, quando você está andando conforme a lei, bênção. Quando você se desviou da lei e está andando em justiça, juízo. E é o mesmo Deus que julga e é o mesmo Deus que abençoa. A mudança é do homem, não de Deus. Primeiro, deixa você falar, você chamou primeiro? Quero ler o Salmo 51 e o verso 6. Sim. Davi dizendo: eis que amas a verdade no íntimo. Sim. E que no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Quer dizer, no íntimo. No coração. Deus já viu a mudança ali. Se a pessoa serve a Deus com espírito e verdade, você está com falsidade. Está com pilantragem. Varão. Vai dar crescente aí que vai abrilhantar. Obrigado, viu? Com graça a Deus. Pode falar. Saul desobedeceu a Deus e foi rejeitado por Deus. Herodes desobedeceu a Deus, teve uma morte terrível, comida de bicho. Quer dizer, essas pessoas, Deus rejeitou só a atitude deles ou condenou em si a salvação dessas pessoas? Teve consequência em perda de salvação. Porque não somente a punição física, houve um ato de rebelião. Então, nesse ato de rebelião, você atenta contra a vontade de Deus, a vontade declarada de Deus. Num atentado contra a vontade de Deus, você estando em contradição a Deus, você não é salvo. Então, uma atitude de contradição aberta a Deus é apostasia total. Então, uma atitude, o apóstata é isso. Muito bom exemplo. Você vê, os dois poderiam ser enxergados como suicídio.
Só que enquanto o ato de Saul foi para salvar sua própria pele, sua própria vida, para não ser capturado pelo exército estrangeiro, o ato de Sansão foi o mesmo ato de um soldado na guerra que doou até a sua vida para proteger seu povo. Quando Saul pede que Deus dê ele a força de novo, o propósito de Sansão não era o suicídio. Sansão, se pudesse sair vivo dali, seria bem melhor para ele. O ato de Sansão foi em prol da destruição dos filisteus. E para destruir os filisteus, ele destruiria até a si mesmo, junto com eles. Mas em prol do povo de Deus. Fala. Segue. Veja, então arrependimento, e essa comparação foi perfeita, maravilha. Veja só. A rebelião com o pecado de feitiçaria. Essa expressão traz a ideia. Cadê? Deixa eu ver. Está acabando. Isso, essa expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou lançamento de sorte, uma atitude obstinada e teimosa. A expressão porfiar é como iniquidade e idolatria, refere-se ao engano de um ídolo, demonstrando na arrogância de quem pratica a idolatria. No texto está claro que as expressões falam de apostasias, como falei agora, né? A primeira a respeito da negação da autoridade divina, a segunda a de reconhecer outros poderes acima de Deus. Nesse contexto, o profeta Samuel afirma que não há valor em sacrifícios inúteis. Tudo aquilo que pesou na balança para você sair da vontade perfeita de Deus e entrar nessas suas decisões, se ele deliberar e preferir as suas decisões, tudo isso que você encarou como vantagem, que pesou na balança, para Deus é nada. Nada. Tudo bem, você vai apresentar diante de Deus, que nem naquele dia, como Cristo disse, vão chegar diante de Deus. Eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios no teu nome. E aí Cristo diz, Cristo não vai dizer que os milagres não aconteceram, ou que não foram bons, ou que não foram perfeitos. Ele só vai olhar na vida do olho da pessoa que está abrindo sua boca cheia de dentes para dizer isso, e vai falar, não te conheço. E daí que você está fazendo tudo isso? E daí que você está fazendo e acontecendo, que você tem esse nome, que você prega tudo quanto é igreja. E daí? Eu não te conheço. Não há nada entre nós, não há relacionamento, não há comunhão, não há submissão de você para comigo. Porque vós sereis meus amigos quando fizerdes o que eu mando. Eu sou Deus e você é servo. Enquanto não cair a ficha, não cair na real, e você não se colocar como servo, e eu Senhor, não há nada entre nós. Então, a questão que não é que as pessoas não fazem, elas fazem. Não porque elas têm poder, mas porque Deus tem poder. E Deus faz, às vezes, um milagre através de uma pessoa dessa, por amor à pessoa que está orando pelo milagre. A pessoa que vai receber o milagre, não a pessoa que vai orar pelo enfermo. Então, às vezes, a pessoa coloca a mão sobre a outra e ele é um picareta. Só que Deus, às vezes, vai dar o milagre para a pessoa que está recebendo a oração pela fé dela. E o picareta, quando chegar diante de Cristo, vai apresentar o milagre, dizendo, ó Senhor, eu fui vantagem para o Senhor. E Jesus vai dizer para ele, vantagem de quê? Eu não te conheço. Não temos nada entre nós. Como é que você vai para o céu de uma pessoa desconhecida? Você tem que ter comunhão e intimidade. Por isso que fruto é mais importante que dom. Sempre fruto é mais importante que dom. Você tem que produzir o fruto. Se você tem o fruto, naturalmente virão os dons. Mas se você tiver dom sem fruto, você está perdido. Você às vezes Deus vai te usar para ser bênção para os outros, mas não vai ser bênção para você mesmo. Veja, Saul, um líder sem critérios. Olha os critérios aí, ó. Não sabia esperar, né? Não sabia esperar. Então o que acontece? A prioridade de Saul não era Deus, era o povo. A prioridade de Saul não era Deus, era o povo. Então o povo que mandava. Se o povo se agoniasse, se o povo se agitasse, Saul cedia. Que é aquilo que o senhor falou no começo, ele era a palavra, esqueci a palavra. Indeciso, né? Ele assim, não era firme no seu desígnio, na sua decisão. Não é a vontade de Deus e pronto. Nem que o sangue bata na canela. Nem que eu perca, nem que eu seja arrebentado aqui. É a vontade de Deus. Certo? Agora não, se o povo apertar, ele cede. Exatamente. Qualidade de Davi. Saul, rei rejeitado. Tá certo? Isso aqui ficou tranquilo já. Então Saul foi rejeitado por quê mesmo? Por que Saul foi rejeitado? Desobediência. Quem produziu a rejeição de Saul foi Saul. Tá certo? Foi o próprio Saul. Foi ninguém. Exatamente. A gente até pode discutir o cetro virá de Judá. Deus poderia substituir depois da dinastia de Saul pela de Judá, através de Davi. Só que Saul não precisava sair da maneira como saiu. Ele poderia sair honrado.
Depois viria Jonatas, você vê, Jonatas naturalmente entregou o reino a Davi. Ele já tinha no coração. Eu ia falar de Jonas. Sim. A humildade dele reconheceu. Reconheceu Deus é com você. É você que vai ser rei. Nossa, ali é a humildade. Conclusão. O que é ter sucesso no ministério? É ter a agenda concorrida. Só que morreu como homem. Então a morte de Jonatas não é uma morte vergonhosa. Ele é a cabra macho. Ele é um dos primeiros pernambucanos que existiu na Terra. Perdão, viu, por essa aí. Essa é cearense, não? Não, cearense. O que é ter sucesso no ministério? É ter a agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? Não. O sucesso no ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa ao Deus da palavra. Assim Salomão escreveu: é melhor o fim das coisas do que o princípio. Eclesiastes 7:8. Que Deus nos ajude a obedecer. Que Deus nos ajude a obedecer. Obedecer é um ato de fé. É quando você entrega a Deus a prioridade, a vontade de Deus sobre a minha. Obedecer e viver para a glória de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Jesus. Vou ficar por aqui mesmo. Falar em obedecer.